não posso ser muito específico porque é um processo que corre em segredo de justiça. Ah, e está em segredo de Está em justiça? segredo de justiça, a defesa pediu, como a doutora delegada também pediu, certo? Mas a sociedade tem que entender que a gente convive num estado o qual é essencial contraditório para a defesa. Não podemos fazer julgamento de ofício somente por uma situação que apareceu nas mídias. A sociedade tem que entender muito bem isso. Lutamos muito para conviver no estado democrático de direito, então temos que respeitar o contraditório para a defesa. Tá, o que o senhor está falando é sobre assim, independente do fato, da circunstância, todo mundo tem direito à defesa. Isso, todo mundo tem direito à defesa, porque a gente nunca sabe o que pode ocorrer no decorrer do dia, certo? A gente lutou muito por isso e, como você bem ressaltou, ele se encontra em liberdade com base na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso 57, o qual determina que somente se considera culpada a pessoa após o trânsito ter julgado a sentença penal condenatória. E no caso dele é uma ação investigativa. E diante dos elementos que existia naquela diligência, não teria indício suficiente para prendê-lo naquele momento. Tá, então hoje como que está? A acusação que está sobre ele, para saber a qualificação, é assédio sexual, assédio moral, tentativa? Como que está hoje, o que está no papel? Sim, realmente, trata-se de um crime sexual, mas de caráter como se fosse um ato obsceno. Não estupro e nem importunação, um ato obsceno. Ato obsceno porque ele tira o órgão genital na rua como se fosse assim, a pessoa fica pelada na rua. Como se nua. Fosse a pessoa um pouco embriagada sair andando nua no meio da cidade. Tá, isso dá importunação? É importunação. Não, ato obsceno. Ato importunação obsceno. e ato obsceno são dois tipos penais diferentes. O ato obsceno caracteriza uma situação e importunação sexual caracteriza outra situação. Eu não vou entrar em detalhes porque é muito gravosa a situação. Entendi. Vou conversar um pouquinho também com o Dr. Marcos, vai falar sobre isso. Doutor, fala um pouquinho pra gente sobre assim, como que foi no dia? A gente ficou sabendo da repercussão, né? Do caso, os senhores já foram lá de imediato para defendê-los. Conta um pouquinho até dos bastidores, de como foi esse acesso à defesa. Não, perfeito. Um bom dia novamente. No dia dos fatos, obviamente, passaram o nosso contato do escritório, os familiares entrou em contato e expôs para nós a situação. A gente, de imediato, o meu sócio, o Dr. Marcos Vinicius, desceu ao plantão para verificar se realmente o que aconteceu, o que não aconteceu. Claro que, por ser um caso que choca realmente toda a população, a gente não pode falar o que realmente aconteceu ali por estar em segredo e reservar as famílias dos envolvidos. Mas de prontidão, o nosso cliente já se prontificou à justiça, ele já deu suas declarações iniciais, podemos dizer dessa forma, e vai ter todo o andamento processual, onde ele vai ser intimado, inclusive quando ele vai na delegacia tem que deixar o endereço atualizado e tudo mais, e ele, a partir do momento que a família nos contratou, ele está à disposição da justiça para esclarecimento dos fatos. Ele ficou em liberdade já no momento ali, só para eu entender, porque a gente tem um enredo que está na rede social, Sim. Que foi divulgado também, os senhores deram entrevista para o portal Assisite, né? Acontece o episódio, do episódio ele vai para a casa dele, e lá na casa dele estava a esposa e os filhos estavam lá também? Como que é? As pessoas vão até a casa dele, isso? Os familiares e a população? Pode falar, doutor. A gente está num bate-papo, pode falar, sim, pode falar. A respeito dessa questão, eu esclareço para vocês que ocorreu da seguinte forma. O boletim de ocorrência foi feito na parte da manhã, não foi feita diligência, captura da pessoa. A sociedade localizou o endereço dele, não sei se tem familiares ou amigos da família, não sei especificar isso. A sociedade foi até a casa dele e lá teve um entreveio, não sei... Só pergunta, que hora que ocorreu o episódio? Foi de manhã? Sim, por volta das 10, 11 horas da manhã. Do domingo? Isso. Tá, então... Aí foi lavrado o BO naquele momento. Tá. O familiar ali, a família isso. Que fez o BO. A família fez o BO, não sei especificar. Não sim. Posso especificar quem fez o BO. Sim. Mas foi feito naquele momento. E as autoridades, diante das circunstâncias do fato, não entendeu de ir capturá-lo. Porque não tinha elemento suficiente para isso. Mas não tinha autoria, porque eles não sabiam quem era no momento, eles só fizeram o boletim de ocorrência ou já aparecia a autoria? Já supostamente já indiciava alguém. Tá. Não vou falar nomes, obviamente, mas direcionava a alguém. Hum. Mas diante daquilo, as autoridades não entenderam que existiam elementos para ir capturar a pessoa. Certo? A própria polícia entendeu isso? A própria entendeu isso naquele momento, porque o boletim foi feito 10 horas da manhã. E o plantão judiciário fez, vai capturar. E o boletim ele é feito também na mesma circunstância que você falou sobre a questão sexual?
Quando é Não, mesmo? foi feito no mesmo fato, no mesmo contexto desde o início que eu venho lhe explicando. Legal. Foi feito nesse sentido, mas as autoridades não tinham elemento para capturar naquele momento. Aí a sociedade fez o que fez, não cabe a mim julgar, cada um pensa o que deve fazer, certo? E naquele momento a polícia foi acionada. Não sei quem acionou, se foi os familiares do suposto autor ou da família da vítima, né? Mas acionaram a polícia foi até o local, capturou ele naquele momento e levou para a autoridade, na delegacia, no plantão, no CPJ, onde ele prestou esclarecimentos e a gente acompanhou e ele foi liberado. A polícia meio que chega na casa dele para resgatar ele? Ainda estava o pessoal lá? Não, ou... ele foi para capturar, porque quando foi informado foi que ele estava acusando da pessoa naquele momento. Ah, tá. Então eu tô com assim, a defesa está falando que uma coisa é o que está no boletim de ocorrência e outra coisa é o fato de quando a polícia vai na casa dele, informada pelo 90 provavelmente, sobre um possível outro fato. Sim. Isso. Um fato conectado, digamos assim. Ah. Que se sucedeu diante da primeira conduta por volta das 10, 11 horas da manhã. A narrativa que tem, que a gente percebeu, até a gente mostrou aqui no Jornal da Notícia, é assim, eles não sabiam o autor e eles divulgam a foto e o vídeo na internet, né? Do carro, o vídeo da pessoa, divulgam tudo. E aí essa divulgação que está aqui. Obrigado, Fernandinho. Ó, essa divulgação, se alguém já viu, sabe quem é o dono desse Fox, entre em contato comigo, desse FDP, ficou esperando minha filha sair da casa, a avó dela, e mostrou o órgão genital para ele, Jack. O Jack eu acho que ele usa por causa de Jack estrupador, essas coisas aí. Doutor, então aqui me chamou a atenção uma coisa. Vocês deram entrevista no portal Assisite, e em um dos trechos vocês falam assim, a defesa não trabalha com a questão de acionar a família ou acionar a questão porque o carro foi destruído. Tem imagem do veículo também, Fernandinho? E como que ficou a situação então para a defesa? Porque eles vão até na casa da pessoa, destroem o carro, invadem a casa. Aqui tá. Para você que está comigo na transmissão, eu estou no rádio também, estou pela multiplataforma, eu estou mostrando agora na TV online, como nós mostramos o carro, né? Que aparece nas imagens totalmente destruído, né? Foi no momento que populares ou até mesmo familiares, né, podem ter entrado da casa e acontecido isso. Me fala sobre essa situação aqui que a gente está vendo, porque ficou na rede social, né? Pois bem, como eu já elucidei aqui você, a gente convive no Estado Democrático de Direito, certo? Pela lei 13.105 de 2015, a família do suposto autor teria direito à indenização e a dano, violação do seu patrimônio, isso é óbvio. Mas eles entenderam, e a gente ressalta a vocês aqui também, a sociedade, que eles não vão entrar com ação indenizatória. Tanto que, na captura do rapaz, na residência dele, foi lavrado o boletim de ocorrência, da captura, obviamente, do suposto ato obsceno e de danos. A gente retirou o dano da situação. Porque a gente não visa no futuro entrar com indenização contra alguém. Isso já é fato consumado, não vai. Consumado. A gente não vai fazer isso e os familiares também não querem. Não querem. Eles vão arcar com prejuízo. Vão arcar com prejuízo, isso é fato. Mas assim, então assim, o senhor está falando para a gente, e até serve para futuros episódios, acho que até uma questão de, fazer a justiça com as próprias mãos, vamos dizer um pouquinho assim. Um adendo, a gente viveu muitos anos atrás, o Estado, o direito, era lei de talião, hoje não é mais. Não é dente por dente, olho por olho, hoje na nossa sociedade. Então assim, poderia ser que ainda ocorresse uma indenização por ter invadido o patrimônio dele, a casa dele, isso? Pela letra da lei, sim, com base na lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. O patrimônio dele foi danificado, ele poderia sim realmente entrar com ação indenizatória contra as pessoas que entraram na casa dele, caso ele conseguisse identificar alguém. Porque ele também não consegue, como também a esposa dele que participou da situação também não consegue identificar ninguém. E não vão entrar somente por causa disso, porque se fosse necessário, teria como identificar as pessoas que estão naquela filmagem. Tem vídeo para todo lugar, então, né? Se fosse necessário, teria como. Mas eles, desde o início, quando nos procurou o escritório, Alves Considerados Advogados, eles deixaram bem claro, a gente quer a defesa do rapaz, a gente não quer ação indenizatória. Tá, então agora eu vou para a pergunta que eu acho que é a principal, tá? Aí os doutores aí vê quem vai dar a resposta. O que a defesa alega? A sociedade coloca como vários, você viu que coloca como Jack, coloca como o cara tentou estuprar a menina, tentou abusar sexualmente da menina, são vários fatores. A defesa trabalha em que linha? Vai falar o doutor Laerte. Que normalmente uma defesa, obviamente, é contratada para exercer o contraditório e a ampla defesa, isso é fato.
não estamos julgando se a atitude é certa ou errada, somente reservando o direito que a Constituição lhe dá a qualquer pessoa envolvida em um processo. Para a defesa já criar uma linha de raciocínio, uma linha de defesa, está muito, desculpa o verbo, mas muito cru ainda. Certo. Por quê? Ainda está em fase investigativa, não foi terminado o relatório final da DDM, então tem vários procedimentos a ser fundamentado. O que é uma defesa, que qualquer advogado criminalista ou de qualquer área, para formar uma defesa técnica, ele precisa ter todos os elementos juntados aos autos. Por quê? Vai ser vinculado à fala dos familiares, obviamente acreditamos que eles vão ser intimados para depor algum testemunho, obviamente tem essas gravações que já estão e todo mundo tem ciência disso. Então o que acontece? Para a defesa já criar uma linha de raciocínio, o ideal e o perfeito seria já estar pelo menos terminado a fase inquisitiva, que é o inquérito policial, para a gente sentar e orientar o cliente da melhor forma possível e ele, obviamente, tomar a melhor decisão. Entendi. O que ele alega? Vocês conversaram, ele é cliente de vocês, tá? O que ele alega na conversa com vocês? Porque as imagens, Fernandinho, nós temos as imagens aí, e a imagem mostra que ele arranca o órgão genital no meio da rua. Eu acho que no jornalismo existe uma questão, que é o jornalismo, a comunicação, né, contra a advocacia. A gente sempre assim, aprende, nunca brigue com a imagem. Né? Nunca brigue com a imagem. A gente tem imagem. Aí algumas coisas não tem como você falar que não, ele está aí, a gente granulou para não mostrar a identidade, placa do carro, tudo, e nem mostramos e preservamos o local da casa da menina. Aí o que acontece? O que ele fala, ele deve estar muito assustado com toda essa repercussão, acho que nunca imaginou que estaria sendo filmado. Gostaria que você falasse um pouquinho do lado dele, para a gente entender, já que vocês são advogados de defesa. Por nós sermos advogados de defesa, obviamente, a gente tem uma linha para a gente reservar o estatuto de ética do advogado, que por estar em segredo de justiça, a gente não pode expor o que está num processo e tudo mais, como é um bate-papo. A gente conversou com ele, sim, não pessoalmente, somente no dia o Dr. Marcos Vinícius acompanhou ele lá na DDM, no plantão, quer dizer, e por telefone a gente conversou, e a primeiro momento, a tese dele a gente não pode expor, ou realmente falar o que ele vai falar ou não. O que ele falou para nós é que ele está à disposição da justiça e que no momento certo ele realmente vai se explanar, vai se expor e vai se justificar. Então eu não consigo poder falar o que ele realmente vai dispor no processo.